Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo, onde eu quero falar sobre o tema da segunda vinda, sobre as batalhas finais que acontecerão. Especificamente, eu quero falar com vocês sobre a batalha do Armagedon. E eu separei várias citações que estão aqui na tela do meu computador e também escrituras para a gente conversar sobre isso. Mas lembro vocês que é seu estudo individual que vai ajudar você a compreender os eventos finais da segunda vinda de uma maneira ampla e que vai beneficiar a sua vida. Você pode estar se perguntando por que Deus ele revelou tanto sobre a segunda vinda. Até tem um dado interessante aqui. A segunda vinda de Jesus Cristo é mencionada mais de 1.500 vezes na Bíblia. Desculpa, no Velho Testamento, 1.500 vezes no Velho Testamento e 300 vezes no Novo Testamento. Isso é muita coisa se você comparar com outras doutrinas, outras temáticas que tem nas Escrituras. Por exemplo, o batismo é mencionado 52 vezes, o arrependimento 89 vezes. Então, são doutrinas importantes que a gente conversa sempre aqui no canal, mas elas são mencionadas em um menor número, infinitamente menor, né? Quase 2.000 vezes o tema da segunda vinda está presente só na Bíblia, né? Eu não estou contando aqui Doutrina e Convênios, que fala bastante sobre a segunda vinda dos últimos dias, o livro de Mórmon, a Pérola de Grande Valor. Então, para vocês verem que Deus queria que nós tivéssemos conhecimento a respeito da segunda vinda. Ele queria que olhássemos para os sinais dos tempos e reconhecêssemos que Ele está no controle, que Ele já havia dito que essas coisas aconteceriam há muito tempo, para que nós possamos confiar mais nele e possamos sobreviver espiritualmente aos dias perigosos que estamos vivendo e que vão ser intensificados, né? Esses dias vão se tornar cada vez mais difíceis até que o Senhor Jesus Cristo volte e estabeleça a paz na terra. A primeira citação que tenho aqui é do presidente Harold B. Lee. Ele foi presidente da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias e ele diz o seguinte: existem por aí muitos escritos inconvenientes predizendo as calamidades que estão para vir. Alguns desses foram publicados como coisa necessária para despertar o mundo para os horrores que nos estão ameaçando. Muitos deles, diz o presidente Lee, provêm de fontes cuja confiabilidade é duvidosa. Acaso vós, portadores do sacerdócio, que ele está falando aqui aos homens da igreja que tem o sacerdócio, já vos deste conta do fato de que não precisamos dessas publicações para nos prevenir desde que estejamos familiarizados com o que nos é explicado claramente nas Escrituras? Então aqui ele dá um puxão de orelha aos homens de Israel, mas isso se aplica às mulheres também, nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias. Existem nas Escrituras abundância de doutrina a respeito da segunda vinda, e nós não precisamos de livros adicionais para aprender. Existem muitos livros bons. Eu, por exemplo, tenho um livro aqui chamado As 10 Tribos Perdidas, né? E fala bastante da segunda vinda. E tenho outros livros de irmãos fiéis na igreja. Agora, existem certos livros que são complicados. Muitos de vocês me perguntam sobre o livro Visões da Glória, ou Visões de Glória, alguma coisa assim. E eu não li esse livro, não tive acesso a esse livro. Na verdade, acho que algum de vocês até me enviou uma versão em PDF e eu cheguei a ler o prefácio, mas eu não tive tempo para ir a fundo. Um dia talvez eu leia e traga aqui o review do livro para vocês. Mas antes de fazê-lo, meus irmãos, antes de vocês lerem esse livro, porque muitos de vocês perguntam, é verdade o que está dito aqui? Lembrem do que o presidente Lee está dizendo aqui. Nós não precisamos desses recursos adicionais, porque nós temos as Escrituras. Depois de você estudar as Escrituras, de entender elas, principalmente esse tema que é tão frequentemente repetido nas Escrituras, que é a segunda vinda, aí você pode, se tiver tempo, ler esses outros materiais. Mas ele está dizendo o seguinte: permiti que vos dê a segura palavra profética na qual podeis confiar como guia, em lugar de recorrer a essas estranhas fontes. Porque às vezes
Ó, esse livro, por exemplo, Visões da Glória, logo no prefácio diz que a pessoa ela teve essa visão e que aí um outro escreveu a respeito dessa visão depois de passado um tempo. Então, assim, não dá para saber quem é, onde foi, não foi dito isso numa conferência geral e apoiado pelos irmãos, portanto não é doutrina oficial da igreja, é uma coisa extra, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E aí o presidente Lee, ele relaciona quais escrituras podem ser um ponto de partida para o nosso entendimento a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, sobre a batalha do Armagedon, que eu vou trazer mais em detalhes para vocês. Ele diz o seguinte: vocês podem começar com o capítulo 24 de Mateus, onde é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando. E não só lá no Novo Testamento, vocês podem ir na Pérola de Grande Valor, onde o profeta Joseph Smith, ele traduziu Mateus 24 e tem um maior nível de detalhamento de coisas que só a leitura da Bíblia não traz. Então a gente precisa confiar nessa fonte. Depois a gente pode examinar, diz o presidente Lee, Doutrina e Convênios 45. Nós estudamos aqui no Vem Segue-me, onde que é o próprio Senhor e não um homem que faz a relação das coisas que vão vir, né? Ele enumera os eventos da segunda vinda. E a gente pode ler Doutrina e Convênios 101, pode ler Doutrina e Convênios 133, que fala, o apêndice do Senhor, né? Que fala sobre os últimos dias, os anjos, a ordem que eles vão trocar as trombetas. Ele fala também para ler Doutrina e Convênios 38, enfim, Apocalipse fala muito sobre a segunda vinda, Ezequiel. Mas esses são coisas para a gente começar o nosso estudo. Como eu falei, esse tema é endossado em todas as escrituras e nós temos que estar familiarizados. Agora que eu já dei essa introdução para vocês, vamos falar especificamente sobre a batalha do Armagedon. Quando eu me deparo com o tema das escrituras, eu quero aprender mais sobre eles, onde que eu parto? Eu vou primeiramente para o guia de estudo para as escrituras que tem na Biblioteca do Evangelho, porque lá é um guia temático onde você vai ver escrituras que estão relacionadas àquela palavra-chave. Então, no caso, Armagedon é o que eu vou fazer. Eu vou abrir no guia de estudo das escrituras. E lá é dito o seguinte: o nome Armagedon é derivado do hebraico Har Megidon. A gente não encontra essa palavra Armagedon no Velho Testamento. Você pode procurar e não vai achar. É uma derivação do hebraico Har Megidon, que significa montanha de Megido. O Vale do Megido acha-se situado na região oeste da planície de Esdrelon. Vou mostrar para vocês um mapa aí, cerca de 80 quilômetros ao norte de Jerusalém, sendo local de diversas batalhas importantes na época do Velho Testamento. O grande derradeiro conflito, é isso que está profetizado, o grande derradeiro conflito que ocorrerá pouco antes da segunda vinda pública do Senhor Jesus Cristo é chamado de Batalha do Armagedon, porque terá início neste mesmo local. Então, na grande batalha na grande guerra que vai acontecer nos últimos dias, a guerra tem várias batalhas, né? Todas as nações vão estar envolvidas de alguma maneira. Vou trazer algumas citações que mostram isso para vocês. E a grande e derradeira batalha, ou seja, o último conflito antes que Jesus Cristo apareça para o mundo, vai se dar lá no Vale do Megido. Todas as nações da terra, elas vão estar envolvidas nesse conflito. E haverá um grupo de nações especificamente coalizado, unido contra a nação de Israel. O povo de Israel, não apenas a nação de Israel, mas o povo de Israel de forma geral. Eu acho que é mais correto se a gente considerar assim. E eles vão estar destruindo o antigo e disperso povo do convênio, que de certa maneira se coligou, né? Foi permitido que eles construíssem Jerusalém, que eles estabelecessem o Estado de Israel, e alguns deles até começaram a crer em Cristo. 2 apóstolos do Senhor Jesus Cristo pregaram lá por 3 anos, mais ou menos, mas foram mortos aos olhos de todas as nações. E os corpos deles expostos. E aqueles 2 estavam impedindo que Israel fosse destruída, mas agora, depois das nações trocarem presentes comemorando a morte desses 2 enviados de Deus, que deverão ser apóstolos do Senhor Jesus Cristo, da igreja dele,
né, da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, portanto, membros do Quórum dos 12 Apóstolos ou da primeira presidência. E quando isso acontecer, depois que os corpos deles estiverem expostos lá, vai ter essa batalha da Armagedon, vai ser terrível, o povo de Israel vai estar perdendo. Mas o Senhor Jesus Cristo vai aparecer para salvar seu povo. As Escrituras dizem que ele vai vir de vermelho, o povo de Israel vai ver as marcas em suas mãos, seus pulsos e seus pés, e vão perguntar: que ferida é essa em tuas mãos e em teus pés? E Jesus vai responder: é a ferida com que fui ferido na casa de meus amigos. Ele então vai batalhar ao lado do povo dele. Ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, vai se partir, né? E vai criar um caminho para que o povo dele possa fugir, enquanto ele vai lutar contra as nações da terra. O Deus de todo o universo contra as nações da terra. Coitado se você estiver do lado dessas nações, porque o Senhor Deus vai destruí-los. Um grande terremoto vai cobrir toda a terra, fogo. Os santos e justos serão arrebatados e protegidos. A terra terá que ser purificada. Agora veja, eu resumi os eventos que vão acontecer. Eu vou ler agora as citações para que vocês possam visualizar essas coisas melhor em sua mente. Essa primeira citação que tenho aqui é do Elder Bruce R. McConkie, um dos maiores teólogos da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que também serviu no Quórum dos 12 Apóstolos. Ele diz, tem muitos livros publicados dele, muito bom. Diz o seguinte: no momento designado pelo Pai, porque nós não sabemos qual é esse momento, né? Ninguém sabe a hora que o Filho de Deus vai vir, a gente sabe que está perto, por isso que ele nos deu tantos sinais nas Escrituras. No momento designado pelo Pai, o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus. Isso acontecerá num dia que ninguém sabe, no início do 7º milênio da existência temporal da Terra. Uma guerra, porque aqui quando ele fala do 7º milênio, ele está remetendo ao que está em Apocalipse, porque lá João ele separa a existência temporal da Terra em 7 selos, né? Ele está se remetendo a isso. Uma guerra como nunca se conheceu desde os princípios dos tempos acha-se em eclosão. Todas as nações da terra encontram-se reunidas em Armagedon. Tudo se acha em tumulto. Jamais houve um dia como este. Os jornais de todo o mundo, bem como as emissoras de rádio e televisão, falam somente de guerras e calamidades e do fatal destino que se prende a todo o pescoço como uma pedra de moinho. E os sinais acima do firmamento são como jamais os homens presenciaram. Por toda parte há derramamento de sangue, fogo, vapores de fumaça, engrenecem o espaço. Nesse ano não se viu o arco-íris, ressoam por todos os lugares as inquietantes palavras daqueles élderes da Igreja de Jesus Cristo. Eles andam por toda parte pregando sua estranha doutrina, dizendo que a vinda do Senhor está próxima e que a menos que a humanidade se arrependa e creia no Evangelho, será destruída pelo resplendor de sua vinda. Em tal cenário, quando estes 10.000 outros eventos estão acontecendo de repente, de súbito, como se vindo do meio da eternidade, eis que ele chega. Diante dele vem um fogo consumidor, tempestades espalham destruição, a terra cambaleia de um lado para o outro como um ébrio. Toda coisa corruptível é consumida. Ele coloca seu pé sobre um monte chamado das Oliveiras, que se parte em 2. O Senhor retornou e o grande milênio é chegado. Vindo é o ano dos remidos. Agora, existe uma outra expressão que eu preciso explicar para vocês quando a gente fala da Batalha da Armagedon, que é a Batalha de Gog e Magog. No Velho Testamento, normalmente, Gog e Magog está se referindo à batalha antes do reinado de Cristo no milênio, portanto, como parte da segunda vinda, né? Essa batalha final, Batalha de Gog e Magog. Mas Apocalipse, ele usa a palavra Gog e Magog para se referir a uma batalha no final do milênio. Então, às vezes, causa uma confusão. Por que eles usam Gog e Magog? O certo seria Gog de Magog, porque Gog é uma pessoa e Magog é um lugar. O Gog, ele era um rei, ou príncipe, chefe, como queira, alguém que tinha autoridade
na terra que era chamado Magog, que está ao norte de Jerusalém. E eles fazem uma aliança com a Pérsia, com a Etiópia, para destruir, com a Líbia também, para destruir Jerusalém. E aí tem essa guerra. Então o profeta Ezequiel, quando ele fala de Gog e Magog, ele está falando de algo que vai acontecer no tempo dele, mas ele também está se referindo. Os profetas do Velho Testamento têm esse modo de profetizar, de falar em dualidade. E aí ele fala referente a uma batalha nos últimos dias. O exército de Gog, portanto, simboliza o exército que vai estar procurando destruir Jerusalém antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E aí eu vou ler uma citação para vocês que pode assustar, mas não saiam do vídeo depois da citação, porque aí eu quero deixar uma palavra de consolo a respeito dessas coisas. Olha o que diz o presidente Brigham Young. Tudo que já ouvimos e temos passado é apenas um prefácio do sermão que será pregado. Quando o testemunho dos élderes deixar de ser prestado, o Senhor lhe disser: voltai para casa e pregai doravante, e eu pregarei doravante meus próprios sermões às nações da terra. Tudo que agora sabeis, mal poderá ser chamado de um prefácio do sermão que será pregado através do fogo, espada, tempestade, terremotos, granizos, chuvas, trovões e terrível destruição. Que importa a destruição de alguns vagões da estrada de ferro? Talvez ele estava se referindo a algum acidente que houve na ocasião em que ele pregava, né? Porque estava sendo construída a estrada de ferro do oeste dos Estados Unidos. Então, essa coisa que parecia grande para eles, o que importava diante do que viria antes da segunda vinda? Ouvireis falar de magníficas cidades, atualmente idolatradas pelos homens, que serão tragadas pela terra, sepultando seus habitantes. O mar ultrapassará suas fronteiras, engolfando poderosas cidades com suas águas. A fome varrerá as nações, e uma nação se levantará contra outra, reino contra reino, estado contra estado, em nossa terra e em países estrangeiros, e eles destruirão uns aos outros, pouco se importando com a vida e sangue de seus semelhantes, de suas famílias e com a própria vida. Infelizmente, esse cenário catastrófico já começou e nós vemos que as palavras do presidente Young foram proféticas porque estão se cumprindo em nossos dias. Nós vemos guerras, rumores de guerras, muita violência, fome, peste, estamos no meio de uma pandemia. Então, tudo isso mostra que o coração dos homens está falhando, que eles estão afundando em iniquidade e que a terra ela está se preparando para o grande evento final da segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, tudo isso é assustador, né? Mas se a gente for ver lá em Mateus, o Senhor Jesus Cristo, quando está falando dos discípulos dele a respeito da segunda vinda, e o profeta Joseph Smith, ele repete isso lá na Pérola de Grande Valor, ao traduzir Mateus 24, o Senhor diz assim: não vos inquieteis. Interessante, né? Ele fala para nós não nos assustarmos, para nós não nos desesperarmos, apesar dessas calamidades que estão previstas para os nossos dias. E como que pode ser possível isso? O elder M. Russell Ballard, que é o presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: viver nesses tempos difíceis, irmãos, exige que todos nós mantenhamos uma perspectiva positiva, cheia de esperança no futuro. Aumenta o número de pessoas que demonstraram grande preocupação, que parece ser a aceleração das calamidades mundiais. Como membros da igreja, não podemos nos esquecer da admoestação do Salvador. Não vos assusteis, porque é mister que essas coisas aconteçam. Então, irmãos, o Senhor, ele está no comando. Essa é a mensagem que o presidente Ballard diz aqui. O Senhor está no comando, ele sabe o fim desde o princípio. A minha impressão é que o Senhor repetiu tantas vezes essa doutrina das Escrituras e tem falado por séculos sobre os eventos da segunda vinda, os dias que nós vivemos, que são os últimos, porque ele quer dar essa mensagem para nós. Eu estou no controle. E você não precisa temer, você não precisa se preocupar. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, calamidades, guerras, doenças, e talvez essas coisas afetem sua família. Afetem você, porque você está no meio desse mundo, né? Ainda assim, você pode estar espiritualmente seguro e ser protegido por Deus. O Senhor prometeu que nós seremos preservados, nem que essa preservação tenha que vir
pela destruição dos iníquos pelo fogo. Ele disse: permaneceis em lugares santos e não sejais movidos, até que eu venha. Então, meus irmãos, ao estudarmos sobre esses desafios, a batalha do Armagedon, as coisas tumultuadas que acontecerão, os sinais dos tempos, nós precisamos ter a certeza de que Deus tem poder para nos proteger e para nos guiar. E quando aquele grande evento acontecer, quando Jesus Cristo aparecer nos céus, nas nuvens, que grande alegria! Vai ser assombroso para os iníquos, mas maravilhoso para nós. Que nós possamos esperar esse dia com grande ansiedade e desejo de ver a face do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa confiança de estar na presença dele é o que nós precisamos buscar todos os dias. E nós conseguiremos obter essa certeza de proteção, essa certeza de que tudo vai ficar bem, esse otimismo que fala o presidente Ballard, se nós estivermos guardando os mandamentos de Deus. Então faz uma revisão mental. Você foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, você tem tomado o sacramento dignamente, você tem lido suas escrituras, feito suas orações, tem jejuado, tem servido ao próximo. Veja, eu não estou citando essas coisas para você fazer um checklist e dizer, cumpri isso, cumpri isso, cumpri isso. Na verdade, ao cumprir os mandamentos de Deus, você tem que estar se tornando uma pessoa melhor, um verdadeiro discípulo. E ao ser um verdadeiro discípulo, você vai conseguir abençoar a si mesmo e outros. Não há nada mais importante o que nós podemos fazer nesses dias do que nos esforçar para ser valentes no testemunho de Jesus. Para terminar, eu vou listar os eventos da aparição do Senhor Jesus Cristo, que tem a ver com a Batalha do Armagedon, com o tema que a gente tem falando, e é uma citação do presidente Benson, que também foi um presidente da igreja. Ele diz o seguinte: a primeira aparição do Salvador será feita aos santos justos que estiverem reunidos na Nova Jerusalém. Como nós sabemos, vai ser construída a Nova Jerusalém nas Américas. Neste lugar de refúgio, eles estarão protegidos da ira do Senhor, que será derramada sem medida sobre todas as nações. O segundo aparecimento do Senhor será aos judeus. A estes aflitos filhos de Judá, cercados por hostis exércitos gentios que novamente ameaçam destruir Jerusalém, o Salvador, seu Messias, aparecerá e colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele será fendido pelo meio e a terra tremerá e vacilará de um lado para o outro e os céus também estremecerão. Então, o Senhor pessoalmente ferirá os exércitos gentios, dizimando suas forças. Judá será poupada, para nunca mais ser perseguida e dispersa. A terceira aparição de Cristo será ao restante do mundo. Todas as nações o verão nas nuvens dos céus, vestido com poder e grande glória e com todos os santos anjos. E o Senhor fará soar sua voz a todos os confins da terra, que o ouvirão, e as nações da terra prantearão. E os que riram verão sua insensatez. Imagina os descrentes, as pessoas que zombaram de Cristo, que perseguiram Cristo. E a calamidade cobrirá o desdenhor e o escarnecedor será consumido, e os que tiverem procurado a iniquidade serão cortados e lançados ao fogo. Irmãos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu espero que ele possa ajudar vocês a entender a importância de estudar a segunda vinda de Jesus Cristo e tenha crescido em vocês o desejo de estar preparado para esse evento maravilhoso. O Senhor disse que onde estiver o cadáver, ali se reunirão as águias. Então, é um símbolo de que nós vamos estar reunidos como povo de Deus. Nós estaremos preparados. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que está próximo, porque nós podemos ver os sinais dos tempos. Se nós confiarmos nos profetas, que são os atalaias, nós estaremos bem. Obrigado por terem assistido e até o próximo.